Vamos ler primeiramente em João 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque nem o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Só agora mencionar que o Espírito Santo se vê aqui no mundo em dois aspectos: entre crentes e adentro de crentes, convosco e em vosco, em vós. É decir, dois aspectos. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo entrou no mundo com crentes ou entre crentes. Este constituiu a casa de Deus, Deus morando na terra. E também Ele em crentes. Todos nós que cremos no Evangelho de nossa salvação, Ele mora em nós. Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Por quê? Antes, os judeus nunca tinham ouvido essas coisas. Era algo novo. Tinha um Antigo Testamento, a Bíblia para eles. E eles eram algo novo, mas perseveraram em algo novo. Doutrina dos apóstolos. A base de uma nova vida. Palavra de Deus no Novo Testamento. Irmãos, uma verdade recebida, inegável. A verdade recebida, inegável, muda minha vida. A verdade ouvida ou recebida com opções. Não muda minha vida. Aqui eles receberam a palavra de Deus como algo inegável. Tira opções. O dia que aceitamos a Cristo, perdemos nossas opções. Mas às vezes escutamos a palavra e saímos e dizemos, outra palavra. Num certo sentido, lá em Santiago, falando com dois jovens que chegaram na casa do irmão Santiago, e depois de uma plática com eles eram adventistas, acho. Um irmão disse, esquece o que já tem ouvido, se pode. Irmãos, podemos, num certo sentido, dizer isso. Esquece. Se pode. Podemos ouvir falar de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu sugeri esse hino do amor de Cristo, porque quero falar um pouco sobre as 7 igrejas. Mas a base de tudo lá é o primeiro amor. Primeiro amor. E deixar o primeiro amor, a mim tem um certo sentido disso. Ele me ama, não me importa. E por isso, para que lembremos, ler a Bíblia, escutar a Bíblia, não é comprar a verdade. Vamos de shopping. Muitas vezes, e não compramos. Estamos aqui agora shopping.
A verdade recebida inegavelmente, que me tira opções e vai mudar minha vida. Esse é comprar a verdade. E sempre devemos de andar aqui no mundo na presença de Deus, confiando na graça de Deus. Ele nunca nos abandona. Ele me deu, Ele nos dá confiança. E eu devo andar nessa confiança que Ele dá, confiando nele. De outra forma, sua palavra baixa nível de qualquer outra palavra. Eu estou selecionando entre palavras. A palavra de Deus chega, muda a vida como aquele dia, quando eles, completamente nova coisa, perseveraram em algo novo. Porque a palavra dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, eclipsou todo pensamento e toda ensinança. E eles mudaram a vida prática. Efésios, capítulo 3. Duas vezes em Efésios 3 encontramos a palavra igreja. Versículo 10 e versículo 21. Versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Versículo 21. A essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para tudo sempre. Amém. Eu quero olhar a Apocalipse, pensar um pouco de nosso dia, porque nosso dia é novo. Começou no dia de Pentecostes e não era então como é agora. Há cambios, mudanças de coisas. Muitos, e nós não lembramos do amor de Cristo. E andamos aqui no mundo selecionando a senda mais fácil, a senda que parece mais fácil e mais proveitosa. A palavra de Deus não chega a nossos corações para vencê-lo, para acalmá-lo, para silenciá-lo como a última palavra em minha vida. Última palavra ressonando em meu coração. Chega, encontra opções. E temos que andar com este sentido porque somos culpáveis. Mas Deus não está frustrado. Com tanta confusão que existe, Deus não está frustrado. Cristo não se vê em Apocalipse como um salvador frustrado por a confusão que ele encontra. Ele se vê como juiz, julgando. Totalmente julgando. Não perdeu o controle. Ele disse, faz isso ou eu vou fazer isso. Aqui em Efésios se vê que nosso dia e para sempre, a multiforme de Deus é manifestado pela igreja. A igreja em Efésios é o corpo de Cristo.
A igreja em Efésios nunca se reuniu até agora. Não pode. Inclui todo crente. O corpo de Cristo. Não pode reunir-se até depois do arrebatamento. Todos estaremos lá. A igreja em Coríntios, claro, pode reunir-se e pode ser a igreja sem todo crente. Porque se vê em sua função. Em Coríntios, a igreja se vê e não necessita todo crente. É claro, em 2 Coríntios, a palavra de Deus, a carta está dirigida à igreja de Deus em Corinto, pero não inclui esse irmão debaixo disciplina fora. Ele é irmão. A igreja em sua função não precisa todo crente na cidade. A igreja em Efésios inclui todo crente. Essa igreja em Efésios hoje inclui todo o que se vê aqui no mundo em nossos fracassos de pecados. Mas Deus está superando. Deus está manifestando-se de uma maneira divina. Multiforme sabedoria. E a igreja existirá para sempre, para dar glória a Cristo. Israel não existirá para sempre. Não há nações no estado eterno. A igreja, se vê, todas as gerações, para todo sempre. A igreja tem que existir algo à parte, algo único, para cumprir esse versículo 21. Então, vamos ler em Apocalipse capítulo 1. Melhor, para estabelecer um princípio, uma base de falar em 1 Coríntios 11, um versículo 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O mundo está condenado. Se buscamos algo neste mundo, estamos buscando algo no mundo já condenado. Não é questão de julgar. Isso foi acabado no dia da cruz. É como um criminoso na cárcere esperando ser executado. Já está julgado. Assim é o mundo ao nosso redor. 1 Pedro 4:17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Aqui há algo no mundo ainda não condenado, julgado. Grande distinção. E como mencionei, a presença do Espírito Santo aqui no mundo com crentes constituiu a casa de Deus. Está com crentes e depois do começo da igreja, no dia de Pentecostes, entraram inconversos com crentes também. Mas o Espírito Santo ia estar conosco para sempre. A presença de inconversos não afugenta o Espírito Santo. Ele está conosco para sempre. Isso ensina também que o arrebatamento ele vai conosco, deixando aí atrás, deixando um sistema, uma grande religião
sobre vários nomes, mas ele vai deixar aqui funcionando sistemas com curas, com reverendos, com pastores, não crentes. Mas daquele momento, ele saindo da terra conosco para a glória, com a igreja, verdade? A casa de Deus será diferente. Agora, o Espírito Santo está aqui na casa de Deus. A presença do Espírito Santo aqui na terra caracteriza nossos dias. Cristo saiu, ele enviou de lá o Espírito Santo. Ele é Deus, está aqui. Ele está aqui. Onde quer há pessoas que se congregam, dizendo-se crentes, dizendo-se cristãos, o Espírito Santo está em meio. E muitas vezes falamos da presença do Espírito Santo, não, do Filho de Deus, outra pessoa, Cristo em meio, olvidamos a presença do Espírito Santo em meio. Mas Ele está em meio onde quer há reuniões de cristãos. Ele está aí. Ele abençoa. Até pode. Ele quer abençoar. Ele dá bênçãos. Mas também ele congrega. Ele congrega e o Filho de Deus é outra pessoa. Nosso Senhor Jesus Cristo está em meio, onde ele congrega. Outro pensamento. Então, aqui na casa de Deus, podemos seguir e trazer a história disso na Bíblia. Mas eu só quero mencionar. Em Judas, último momento, por decirlo assim, antes de julgar em Apocalipse, temos uma mirada à casa de Deus em Judas. E pode meditar ou ler isso depois. Mas todo em ordem na Bíblia, nada surpreendeu a Deus. Deus não está frustrado. Deus vence. Sempre. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 1, 11. Que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos, com um cinto de ouro, etc, etc, etc. 17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui vemos ao Senhor Jesus Cristo em uma forma nova. João nunca tinha visto ele assim. Passou 3 anos e meio, algo com ele, dia e noite, vivendo com ele. Nunca tinha visto ao Senhor Jesus nessa forma, apresentado assim. O Senhor Jesus está apresentado aqui numa forma
necessária para completar a revelação de Deus em Cristo. Não é a última forma de apresentar a Ele, porque vemos a Ele julgando até o grão túmulo branco, etc, etc. Mas agora é algo novo para João. Nesse sentido, vou usar a palavra que não cabe com Deus, mas eu vou usar a palavra necessitou. Deus não necessita nada, mas Ele usou a ocasião da caída da igreja para dar-nos essa revelação do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está parado em meio de 7 castiçais. Ele precisava, grande palavra, de 7 castiçais. E que é isso? Que significa isso, 7 castiçais? O tempo simbolicamente apresentado da história, o tempo da história da igreja aqui no mundo, na responsabilidade de manter as bênçãos que Cristo comprou por nós. E começando com Efésios, onde encontramos essa palavra em capítulo 2, versículo 4 de Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que te deixaste o teu primeiro amor. Esse começou a caída. E não voltou à igreja. Não voltou a esse primeiro amor. A igreja em si. Porque eu quero só falar dos últimos 3. Mencionar Tiatira e falar um pouco de capítulo 3, porque essas 4 igrejas falam de nosso dia aqui, nosso dia. Não vivemos no dia de Pentecostes. E eu quero também conectar essas igrejas com 2 Timóteo, capítulo 2, onde temos 7 caracteres de cristãos. Começando, etc., com soldado, atleta, lavrador, etc, etc, etc. E cada um dos 7 obreiros cristãos em 2 Timóteo está conectado com este capítulo, os 2 capítulos. Mas só quero falar de esses últimos 3. Em Apocalipse 2, 18, começamos com Tiatira. 23, 2, 23. Em versículo 23, chegamos à profundidade da maldade, da iniquidade na igreja. Claro, estou falando da casa de Deus, a igreja responsável na terra. Aqui temos 7 posições eclesiásticas, se posso dizer, ligados com princípios morais. Cada uma dessas posições, porque não fala de indivíduos aqui, fala de uma posição resultada de princípios morais. E em cada um, designando um certo indivíduo, vamos achar,
distinção, mas ele está não falando isso aqui. Está falando da história e como a igreja, como se vê em Judas, por exemplo. A casa de Deus, incluindo toda pessoa que se diz cristão. Tem várias influências, espíritos, várias posições de caída e restauração. Essas posições identificadas, caracterizadas por princípios morais. Aqui em versículo 23, Tiatira, ferirei de morte a seus filhos. A igreja chegou a ser fábrica de maldade, produtora das coisas, das pessoas que Deus ia ferir. A grande caída, assim chegou aqui no mundo. De aí, em capítulo 3, e não vou ler-lo, sino mencionar umas características e ler um pouco em 2 Timóteo. Deus chamou para fora. Esse Tiatira nos indica, nos simboliza tempo de catolicismo em seu poder no mundo. Agora não tem poder em todas as partes do mundo. Graças a Deus, ele ha limitado, ele tem limitado o poder dela, mas ela, em seu caráter moral, sigue igual. A outra vez, conseguir o poder, vai fazer exatamente como fez antes. Está embriagado do sangue dos mártires de Jesus nos últimos dias. É igual. Ela segue igual em caráter, sem poder de expressar tudo isso. Deus chamou para fora em Sardes, no dia de Martim Lutero. Algo que falamos, que chamamos protestantismo. Aún estou aí. Assim chamamos. E se llama Sardes. Mas a obra aqui não era completa. Eles, por decirlo assim, seguiram a Cristo com reservas. Algo familiar, ¿verdad? En nossas próprias vidas. Seguindo com reservas. Oh, sí, Señor, até. Esa palavra de Deus, inegável, recebido minha alma, como palavra de Deus, não me deixa reservações ou reservas na presença dele. Confiando no amor dele, andando, entregada, rendida na presença dele. Vamos ler, guarda esse lugar com o dedo, porque vamos a voltar acá, mas vamos ler em 2 Timóteo 2:15. Aqui encontramos, de aqui hasta o fim do capítulo, encontramos os últimos 3 característicos de cristão. Aqui temos o obreiro. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roirá como gangrena, entre os quais são Himedeu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. O que passou no dia de Martim Lutero, uma grande coisa que passou é que a Bíblia
nesse tempo, Deus outra vez recuperou a Bíblia mesma para o crente. Mas eles não manejaram bem a palavra de Deus. Tinha, mas não apreciava a Bíblia. E nós temos, muitos aqui temos. Mas aqui está falando aqui desse obreiro que ele maneja bem a palavra da verdade. E essa palavra eclipse, termina falatórias profanas. Não há outra palavra. Deus tem a última palavra. Terá a última palavra e deve ter em nossos corações a última palavra. Mas chegaram uns naquele dia, ensinaram mais doutrinas, trastornando a fé de uns. Trastornando a fé de uns. Em vez de manejar bem, eles estavam andando com reservas e não completou a obra que Deus intentou. Em versículo 19, encontramos o princípio do que diz eu. Deus não está frustrado. Olha, agora, há essa grande confusão que existe que nos frustra a nós. Mas ele não está frustrado, está julgando nessa casa. Versículo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ele está dizendo, não pode enganar-me a mim. Pode enganar a seu vizinho. Pode ter um nome que vive, mas está morto. Assim disse ele a Sardes. E não acho as obras completas. Mas ele disse, eu sou. E eu conheço quem são meus. E se é mau, aparte-se da iniquidade. Se é meu, aparte-se da iniquidade. Ele chamou para fora da Tiatira. Mas também, quando as obras não estão completas, o crente tem que reconhecer que se Deus é completo. E ele disse aqui, aparte-se da iniquidade. Então, versículo 20. Ora, numa casa grande, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo, para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com coração puro invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Aqui encontramos, talvez vamos referir outra vez a Apocalipse, mas aqui encontramos outro caráter de cristão, vaso. Não é obreiro para cumprir obras, não é
edificador, como encontramos en 1 Corintios, edificando una casa o edificando un edificio. Encontramos aquí un vaso. Un vaso no construye nada, no faz nada. Ele recebe. Ele recebe. Um vaso cheio ou não. Esse vaso é útil, verdade? Para outra pessoa. Não é algo grande. E uma coisa que devemos de sempre lembrar, irmãos, que Deus só tem um herói. Herói. Ele não está fazendo heróis hoje. Ele tem herói. Não está fazendo outros heróis. E só para mencionar, no Antigo Testamento encontramos David e suas lutas, suas guerras. Um dia, como pastor, ele encontrou um leão, outro dia um urso, e ele venceu. Pela fé, venceu. Matou o leão, matou o urso. Depois encontrou um gigante. Matou esse gigante. Depois encontrou um rei, Saul. Ele não podia levantar nenhum dedo contra Saul. Outro tipo de luta. Outra guerra. Nosso dia, irmão, estamos numa casa grande. Deus estabeleceu esta casa. Quem podemos dizer contra as coisas de Deus? Mas essas coisas de Deus, como no dia de Saul, grande mistura de coisas. Mas para nós estamos aprendendo a lutar sem levantar um dedo. E Davi deixou. Venceu a Saul. Pero não em sua própria força. É difícil, e um irmão na nossa assembleia chegou ensinando-nos de um homem Abisai. Abisai não entendeu esse tipo de guerra. Ele quis matar a Saul, dá-me um solo golpe. E não preciso de segunda. Davi disse não. Deixa. Abisai não entendeu isso. Mas estamos nós, em nosso dia, uma luta. E ouvimos de grandes obras, grandes homens da fé. Onde estão? Quando? No domingo, os irmãos estão sentados ao redor da mesa do Senhor para acordar dele. Onde estão eles, grandes heróis? Não, nosso dia é diferente, irmãos. Vasos. Que pode fazer aqui esse vaso? Apartar-se de iniquidade e seguir, continuar. Dice, foge também e segue a justiça, etc. Apartar-nos e seguir. Sem render, sem entregar. O que ele põe nesses vasos é precioso. Útil para o Senhor. Aqui esse vaso tem grande responsabilidade. É entender e manter a honra de Cristo. Vaso para honra. Honra de quem? Herói de Deus. Herói de Deus. Cristo, só Ele. Entendemos? Porque é contra o que o homem pensa. Igual como Abisai. Ele, no tempo de Davi, não entendeu. Muitas vezes não entendemos. Somos impressionados
com grandes reclamos de obras, grandes obras da fé, lutando, etc., etc. O que é de Deus é de Deus. Não devo levantar o dedo contra o que é de Deus. Mas eu devo andar sábio, entendendo que o caracteriza nosso dia é vasos. Vamos ler, voltar a Apocalipse 3, 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele não está frustrado, ele tem controle. 8. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Oh, que grande testemunho ouvir da voz dele. Pouca força. Guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Deus deu a Cristo um nome sobre todo nome. E vamos ler em Efésios 1 para corrigir segunda versão do irmão Darby, último versículo. Não. Efésios 1, 22. Ontem à noite, o irmão leu essa porção aqui. Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça com acento, como se chama para atrás, a igreja. A igreja. Da igreja aqui não é o pensamento. Ele é cabeça a igreja. Ele é cabeça da igreja, mas aqui não é. A igreja, aqui na terra, se constitui de todos que reconhecem que ele é cabeça sobre todas as coisas. Mantendo é manter o testemunho. Cristo é cabeça sobre todas as coisas. Efésios está marcando isso para nós. Em Apocalipse, estamos lendo do tempo depois da caída da igreja, depois de uma restauração parcial, uns que entendem que é o nome dele, a palavra dele é tudo. Grande força não se vê neles. Vamos voltar a 2 Timóteo, capítulo 2, o último caráter do cristão. Porque desta grande posição caracterizada por princípios de debilidade, o dia de esperar não é o dia de grandes coisas, dia de pequenez. Cristo está paciente na glória, ele é paciente e ele começa o livro de Apocalipse falando da paciência de Cristo. Porque ele não ia a corrigir as coisas aqui no mundo, na casa de Deus, não ia
a fazer isso imediatamente e a passar tempo. Mas ele não está apresentando aqui em Apocalipse esta verdade numa maneira para tirar do mundo a esperança imediata de Cristo. Ele vem agora. E por isso ele põe essas verdades numa forma simbólica. E com sabedoria ele dá entendimento de esses. 2 Timóteo 2, 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. O último estado na igreja aqui no mundo é um estado de indiferença, morno, nem quente, nem frio. Que me importa a mim? Sim, é verdade, mas que me importa a mim? Não é ignorância. O último estado da igreja não se vê aqui como ignorância, sino indiferente. E por isso aqui não está falando de instruir a todos. Só os que resistem. Porque já sabem, mas não querem. Não importa. E o servo do Senhor aqui, eu acho que, como Sardes saiu da Tiatira, Filadélfia sai de Sardes e Laodiceia cai de Filadélfia. E o último estado é depois de receber a verdade recobrada. Não importa. Não avalia. Vemos isto em nossos corações. Oh, irmãos, 5 minutos depois de estarem na presença de Cristo, que será? Que avaliaríamos? Que avaliaremos 5 minutos depois de estar em sua presença? Ou esperamos sair de cá agora? E 5 minutos de hora. Quanto vale tudo isso? Em 5 minutos, em 1 minuto. Nada terá valor. Nada. Mas aqui no último estado da igreja aqui na terra, você vê, as coisas de Deus não importam. Não importam. O servo do Senhor não convém contender, não é nosso vencer o gigante, mas sim ser manso para com todos. Mansidão não é debilidade. Mansidão é força controlada, poder controlado. E nós andando no amor de Deus, entendendo que Deus me ama até a medida do dom de seu próprio Filho unigênito.
confiando nele, porque en Hebreos vamos a encontrar esa palabra confianza. Andando. No es cosa de vencer. No estamos aquí contendiendo. Oh, sí. Judas dice contender pela fe una vez. Dada a los santos, esta es la palabra de Dios. Contender con hombres, no. Ser manso, apto para ensinar, sofredor. O irmão falou esta manhã de nossas relações entre nós mesmos com amor e sacrifício. 25, instruindo com mansidão os que resistem. Se uma pessoa em nosso dia não resiste, está contente com mentiras. A verdade não importa. Está contente ter a verdade e a mentira e sentar-se em paz. E Laodiceia. A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento. Irmãos, vou dizer isso. A única atitude que nos convém entrar na presença de Deus é arrependimento. Arrependimento, fecha a boca. Põe o orgulho aqui no chão. Eu estou lá. Porque o Davi, depois de lutar contra Saul, tem um momento de estar na presença de Deus, um pecador grande, matador, assassino e adúltero, na presença de um Deus outra vez santo. E ele estava lá, arrependido. E se queremos que outra pessoa aprenda a verdade, siga na verdade, eles têm que chegar a arrependimento. E nós podemos ajudar a uma pessoa, mas nunca podemos conduzir ao arrependimento. Deus só pode pôr essa pessoa arrependida. Mas a atitude que convém hoje não é grande pensamentos, grandes vitórias, grandes coisas para fazer, não. É mansidão. Mansidão. Na atitude, posição de arrependimento. Porque a igreja restaurada, a igreja com verdades recobradas, indica e diz que perdimos essas verdades. Somos culpáveis. E Deus, em sua graça, nos recobrou essas coisas. O que podemos dizer? Nada. Nada. E tornaram a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Deus não é autor dos sistemas do homem. Deus não é. Eu era batista. Deus não é autor do sistema batista. Muitos crentes lá. Eu sei, eu era. Eu conheço muitos irmãos que me amam a mim. Hermanalmente, fraternalmente. Eles me amam a mim. Somos irmãos. Mas o sistema não é de Deus. E todos os sistemas do homem. Deus não é autor de confusão. Sectarismo. Estão presos. Irmãos, acabo de ter o privilégio de estar com uns irmãos nos quais Deus tinha obrado. Que privilégio. Ver a obra de Deus nesses dias. Liberar uma pessoa dessas mentiras é obra de Deus, porque de veras são presos.
são presos. E se não crê, procura livrar uno. E vai ver as barras da prisão lá. Vamos orar.